Ele é o Deus poderoso. Ele estava no princípio de tudo. Ele falou à escuridão e fez raiar a luz. Ele colocou as estrelas nos céus e encheu a terra de flores. Ele é o Criador. Ele fez o homem do pó da terra e com seu sopro fez o coração bater. Mas o homem o deixou. Foi tomado pelas trevas. Ele chorou, mas não era o fim. Ele colocou o filho dele sobre a cruz, abandonado na escuridão. Mas ele venceu a morte e deixou o túmulo para trás. Ele é o Deus da salvação. Ele é amor. Ele é vida. Ele é Jesus. Ele fez tudo novo. Viva o novo. Então nós vamos à nossa quarta mensagem da série Viva o Novo. Nós já falamos aqui sobre aspectos muito importantes para que você que quer viver de fato um novo ano, não só um novo calendário, mas um novo ano, possa estar fluindo nesse novo ano, entendendo, percebendo claramente qual é o chamado de Deus para a sua vida dentro dessa nova realidade que o mundo todo está a viver. Então, se você ainda não assistiu as 3 mensagens anteriores, elas estão disponíveis no Instagram. Não só assista, mas também compartilhe, abençoe outras pessoas, né? Nossa série tem mais uma mensagem que vai ser ministrada no último domingo, próximo domingo. A mensagem de hoje ela tem como tema Viva o novo e verdadeiro sucesso. Viva o novo e verdadeiro sucesso. Porque a sua concepção de sucesso ela pode estar equivocada. E talvez por isso você não tenha desfrutado das coisas que já são, de fato, bem sucedido na sua vida, ou seja, você já talvez conquistou ou talvez realizou coisas na sua vida que você deveria ter celebrado e percebido que isso já era um sucesso para você. Mas o fato de você estar com os olhos projetados em algo que é um alvo, você não desfruta a vida como Deus planeia para você. E o que Deus planeia para nós? Que nós vivamos um dia de cada vez. E nesse dia tem sucesso para você. Nesse dia tem coisas para serem celebradas. Neste um dia de cada vez, você tem a oportunidade de viver uma vida plena e abundante. Então, o que você percebe de sucesso, por estar talvez equivocado, pode não ser o seu caso, mas se o for, pode ser o grande empecilho para que você tenha uma vida feliz e realizada no seu cotidiano ou no seu dia a dia. Tem uma frase de um filósofo que é também o pai da logoterapia, né, que é o filósofo Viktor Frankl. Ele diz assim: não procurem o sucesso, mas quando procurarem e transformarem ele num alvo, vocês podem estar caminhando para um erro. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer. E só tem um lugar como efeito colateral das decisões pessoais que você está a tomar. Ou seja, sucesso ou felicidade é a causa, o efeito, né, o efeito colateral daquilo que você está vivendo. E eu quero chamar, né, na palavra de Deus, um personagem para nos dar, então, exemplos, né, e nos dar uma acolhida sobre esse tema. Senão fica tão vago, né? O que é sucesso para mim, o que é sucesso para você, e não tem lugar melhor para nós encontrarmos princípios verdades que vão empoderar a nossa vida, senão na palavra de Deus. Nós não estamos aqui por nenhuma outra palavra que não seja a palavra de Deus, desde o princípio. Quando nada existia, a palavra de Deus criou tudo.
Deus é criador e a sua palavra é poderosa para criar. Então que hoje a palavra de Deus crie em nós o verdadeiro sentido da palavra ou do termo ou da realidade que é o sucesso para mim e para você. E o personagem que eu quero convidar para a nossa conversa é José, o famoso José do Egito, que na verdade é José, o filho de Jacó, né? José, por que José, pastor? Porque a primeira vez na Bíblia que é descrito o termo bem-sucedido, este termo foi atribuído a José lá no livro de Gênesis, capítulo de número 39. Em Gênesis 39, pela primeira vez, é noticiado que alguém foi bem-sucedido. E é muito interessante nós observarmos quem era José. José era o filho de Jacó, como eu disse, e ele foi vendido por seus irmãos como escravo. Ou seja, ele foi brutalmente removido do contexto familiar para se tornar um escravo. Nessa nova fase da vida dele como escravo, José foi servir na casa de uma pessoa e quando lá servia, ele foi tentado pela mulher deste senhor e ele se posicionou corretamente, mas injustamente ele foi condenado e passou agora a ser também um presidiário. Então ele era um filho amado que se tornou um escravo, de um escravo ele se torna um presidiário, de um presidiário ele se torna um intérprete de sonhos, e como intérprete de sonhos, ele é considerado um homem sábio, e deste homem sábio é feito um governador para o Egito. Então a história dele é uma história de muitos extremos, ou de muitas questões fortes, difíceis de se lidar. Imagina você ser injustiçado após ter tomado decisões certas e mesmo assim não colheu naquele momento o fruto das decisões certas. Uma vez que você está no seio da sua família, com as pessoas que você ama e com as pessoas que você quer bem, essas pessoas fazem um mal terrível para você. Elas não só afastam você delas, mas elas o colocam também como alguém à margem da sociedade. Ela entrega todos os seus direitos para que outras pessoas tenham governo sobre a sua vida. Então, o que José passou, eu acredito ser coisas terríveis para qualquer pessoa. Toda a gente, numa situação dessa, teria emoções ou seria tentado a ter emoções terríveis, emoções de fato destrutivas, sentimentos de fato destrutivos. Mas o que nos impressiona é que Deus, em meio à trajetória de José, Deus diz que José foi bem sucedido. E eu quero aqui mostrar a você as duas porções do texto onde diz que José foi bem sucedido. A primeira delas, nós encontramos em Gênesis 39, verso 2. Diz assim: o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Que momento era esse da história de José? José estava como escravo, servindo na casa do seu senhor, e a Bíblia nos diz que José era bem sucedido em tudo o que estava fazendo. Então, o que podemos dizer? José era um escravo bem sucedido. Segundo momento em que José é declarado bem sucedido. No verso de número 23 de Gênesis 39, diz assim: o carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Segundo momento em que José é considerado bem-sucedido, no momento em que ele estava preso injustamente, ele é considerado bem-sucedido e ele se torna uma referência naquele ambiente de confiança. Imagina isso, dentro
de um presídio estão as pessoas que foram separadas da sociedade porque elas perderam a confiança. Dentro deste contexto, José se destaca e se torna alguém confiável e o chefe dos carcereiros, ou seja, o administrador do presídio, dá a José as credenciais para que ele tenha autoridade sobre todo aquele lugar. E esse homem não precisava mais se preocupar com nada, porque tudo o que estava a cargo de José, José era bem sucedido. E aí, sabe qual foi a próxima vez que José foi chamado bem sucedido? Nenhuma. Depois disso, o que acontece? Ele no presídio, vivendo nessa realidade, ele interpreta o sonho de duas pessoas. E acontece exatamente como ele interpretou. Uma dessas pessoas morreu e outra sobreviveu. A que sobreviveu, como ele tinha dito na interpretação do sonho, disse que falaria dele para que o faraó reconsiderasse ou julgasse novamente a causa dele. Mas ele se esqueceu por 2 anos de José. E num momento chave em que o faraó tem um sonho, este homem se lembra e paga a sua dívida. José então é levado à presença do faraó, ele dá a interpretação do sonho do faraó. Neste momento ele é considerado o homem mais sábio que o faraó conheceu. E o faraó então faz dele um vice-rei, ou melhor, um governador do Egito. Podemos dizer que nesse momento, na ótica da maioria das pessoas, poderia-se dizer: José é bem sucedido porque José é um governador do Egito. Mas a Bíblia não nos revela assim. O que a Bíblia nos mostra é que José foi bem sucedido como escravo, ele foi bem sucedido como preso e, consequentemente, ele se tornou governador. Aqui está a chave para a minha vida e para a sua vida sobre o sucesso. Sabe o que é sucesso, então? Eu escrevi uma definição de sucesso, quero compartilhar ela com você. Sucesso não é um alvo que você fica focando nele. Sucesso é algo que você faz e tem que fazer e ele nasce como consequência de quem você é. Ou seja, sucesso não está relacionado com mais poder e mais dinheiro. Sucesso não está em ter mais influência. Quando José chegou ao nível de ter mais influência, a Bíblia não disse que José era bem-sucedido. Por quê? Porque ele fora bem-sucedido no momento em que ele precisava ser bem-sucedido, e a consequência desse sucesso levou ele a ser um dos homens mais sábios e mais poderosos da sua geração. Ou seja, ser bem-sucedido é ser capaz de, no momento em que você está, na situação que você está vivendo, tomar as decisões certas. Isso é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é desenvolver a capacidade que você tem internamente, dada pelo Espírito Santo de Deus, como a Sara nos deu na abertura do nosso encontro, do fruto do Espírito. É ter este fruto, é ter paz, é ter paciência, é ter o domínio próprio, é ser capaz de, no momento em que as pessoas estão te afrontando, não se ofender com essas pessoas. No momento em que as pessoas estão sendo injustas com você, você não se ofender com elas e não herdar sentimentos que vão destruir a sua vida. José, ele poderia ter se ofendido com seus irmãos, ele poderia ter se ofendido com Potifar, o seu senhor que o prendeu injustamente, ele poderia se tornar a vítima dessa história, mas ele não quis ser vítima, ele preferiu ser um protagonista, ele preferiu se posicionar de uma forma em que ele decidiu o que eu e você precisamos decidir. E o que é isso, pastor? Nós precisamos tomar a seguinte decisão em cada cena da nossa vida. Nós precisamos olhar o que está acontecendo e precisamos dizer assim: se Deus me permitiu chegar a esse ponto e passar por essa situação,
Deus também me dará internamente poder, sabedoria, conhecimento para reverter essa situação e para transformar a realidade que eu estou. Se eu estou assim, eu não sou assim, eu vou mudar este quadro. Se eu tenho que ser escravo, serei o melhor escravo. Se eu tenho que ser prisioneiro, eu serei o melhor prisioneiro. Se eu tenho que ser desempregado, eu serei o melhor desempregado. Se eu tenho que estar sozinho por algum tempo, eu serei o melhor solitário. Se eu tenho que empreender em tempos de dificuldades e de confinamento, serei o melhor empreendedor. Se eu tenho que administrar na minha casa em tempo de uma doença que me diagnosticaram, eu serei o melhor doente, aquele que é curado, aquele que vai em busca da sua cura. Ou seja, no momento em que eu estou, na situação que eu estou, eu sou maior do que isso, porque Deus me fez para dar certo, e essas situações não vão me oprimir, elas vão me definir, elas vão me projetar, elas vão apontar um novo momento para mim. José foi reconhecido como bem-sucedido nos momentos mais desafiadores da vida humana, nos momentos em que muitas pessoas diriam: eu não sou capaz de passar por isso, eu não sou capaz de perdoar os meus irmãos, eu não sou capaz de perdoar o meu Senhor, eu não sou capaz de aceitar a vida como ela se apresentou para mim. Mas foi nesse exato momento que este homem foi visto por Deus como alguém bem-sucedido. Eu quero te dizer uma coisa, você que está ouvindo essa mensagem, você que está participando deste culto online, eu quero dizer uma coisa para você: você tem em ti as respostas que você precisa. Você não precisa de nenhum outro caminho, porque você escolheu Jesus e Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ou seja, você tem um caminho, você tem uma direção, você tem uma verdade que derruba todas as mentiras, e você tem uma vida, e você não vai morrer antes de se cumprir toda a palavra que Deus declarou para a sua vida. Se você estiver bem posicionado, você vai experimentar tudo o que Deus tem para você. A Bíblia vai nos dizer em Colossenses 3, verso 23 e 24, assim: em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem serve é Cristo. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós não só recebemos salvação, não, irmãos. Nós também recebemos, além da salvação para a vida eterna, a capacidade de viver no mundo em que nós vivemos. Porque recebemos um modelo para orientar as nossas vidas. O texto está dizendo que quando nós fizermos qualquer coisa que seja, faça como para o Senhor. Você não trabalha para os seus empregadores. Você faz tudo para o Senhor. Você não faz para o seu cônjuge. Você faz para o Senhor. Você não faz para o seu país. Você faz para o Senhor. E quando nós entendemos as coisas dessa forma, nós não ficamos poupando esforço, mas fazemos o nosso melhor e damos o máximo. E quando fazemos isso, somos imparáveis e irrepreensíveis. Quando você lida com pessoas e com situações como se estivesse fazendo tudo para Deus, para Jesus, para o seu Senhor, você faz além do que é esperado. E certamente colherá além do que você fez, porque você não fez para eles e fez para o Senhor. E há uma recompensa de Deus declarada para a sua vida, garantida para a sua vida. Eu quero te dizer uma coisa com toda a convicção, porque eu vivo nela. Quando nós temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e encontramos não um alvo de sucesso, mas encontramos um modelo de sucesso, que é uma vida em Cristo, uma vida feita para dar certo,
uma vida de mais que vencedor, uma vida projetada para as boas obras. Quando encontramos isso e desfrutamos disso, tudo o que você ganhar ou alcançar nesta vida é para a sua alegria, satisfação, mas nada disso é maior do que o que você já tem. Você vive plenamente satisfeito. E aquilo que chega para você, encontra em você gratidão. E com essa gratidão, celebração. E com essa celebração, multiplicação. Porque você recebe, você celebra e você reparte daquilo que Deus tem dado a você. E qual é a dificuldade de muitas pessoas? É justamente fazer do sucesso um alvo e perseguir esse alvo e não vive a vida como Deus tem para ele. Por isso é ingrato, é triste, é insatisfeito. Mas quando o sucesso não é um alvo, o alvo é Cristo, o sucesso é a consequência de tudo aquilo que você fez para Cristo, fez com o seu melhor e foi empoderado por níveis de intervenção sobrenatural do céu na terra, quando Deus fez você ter mais do que você plantou, ser mais do que você semeou, porque Ele tem planos maiores do que pedimos e do que pensamos. Ele está fazendo infinitamente mais do que aquilo que nós estamos gerando no mundo físico. E nós estamos aqui para receber todo o potencial de vida que Deus tem para nós. Eu quero te dizer no nome de Jesus que essa pandemia, esse estado de confinamento, as crises políticas que vemos, nada disso, queridos, vai te parar se você entender o que você tem que fazer e se você fizer na hora certa o que tem que ser feito. Seja como José, tome as escolhas certas, mesmo que sejam as mais difíceis. Se você decidir com Cristo, o teu fruto vai ser o fruto de uma pessoa bem-sucedida. E se você chegou até aqui, tentando sucesso à sua maneira, e você se esgotou e se cansou e não aguenta mais, eu quero te convidar a renovar a sua fé e a sua esperança hoje. A Bíblia vai nos dizer, e eu quero encerrar com esse versículo, Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sabe, para você chegar ao sucesso que tanto buscou, não é talvez trabalhar mais, mas é aprender a descansar em Deus. É aprender que você não pode. Por isso que você não conseguiu. De fato, você não pode sozinho. Você precisa de alguém que é mais do que você. Quando José é declarado bem-sucedido, o texto é muito claro em dizer que Deus abençoava José e ele era bem-sucedido. Deus abençoava José e José era bem-sucedido. José se posicionava ao lado de Deus e Deus abençoava José. José declarava sua fé. Quando o faraó o desafiou e disse assim: me disseram que você interpreta sonho. Eu tenho um sonho. Você pode interpretar? E José disse para ele: eu não. Mas se Deus der a interpretação, eu posso entregá-la para o Senhor. Queridos, eu quero te dizer que Deus está dando para você hoje salvação, liberdade, esperança, fé, o que seja que você precise. O que Ele não quer é que você desista. O que Ele não quer é que você saia do centro da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Se está difícil, descanse, mas não desista. Descanse, mas não desista. E que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela decisão que você possa estar tomando nesse nosso encontro, nesta palavra. Talvez hoje você ressignificou a palavra sucesso na sua vida. E eu quero orar para que isso se consolide com resultados já nos próximos dias. Deus, obrigado, porque a tua palavra é luz que ilumina o nosso caminho. Talvez alguma pessoa
toma uma decisão hoje bem simples, mas definitiva. Ela diz assim: eu assumo que eu não posso sozinho, mas eu tomo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, para que eu possa ir em frente para um novo momento da minha história, uma virada completa na própria vida. E eu quero abençoar aqueles que estão tomando uma decisão de salvação, mas também quero abençoar aqueles que estão tomando uma decisão de posição. Eles pensavam diferente mesmo já estando em Cristo, mas hoje absolveram a verdade e o valor da tua palavra e entenderam que sucesso não é um alvo para que nós corramos atrás dele. Sucesso é a consequência de uma vida dedicada a Cristo, que toma as decisões certas no momento certo e colhe os frutos da bênção de Deus nas suas vidas. Eu quero declarar que estes também viverão um novo momento na sua história. Eu quero abençoar a toda a gente que toma uma decisão contigo, uma decisão na vida, uma decisão na família, uma decisão nos negócios, uma decisão para viver o novo e verdadeiro sucesso. Eu os abençoo e abençoados estão, e que o mundo físico e espiritual reajam a esta palavra, reajam a essa decisão, reconheçam esse posicionamento e que em Cristo cada um se torne mais que vencedor e os frutos da vida de cada um glorifique o teu nome. E eu os abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Se você foi abençoado com essa palavra, multiplique essa palavra. Continue vivendo essa palavra e compartilhando essa palavra com outras pessoas no seu dia a dia. Mostra para ela o que está acontecendo na sua vida e como ela também pode receber isso na vida dela. Que Deus te abençoe.